Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Curiosamente, essa semana, esses 15 dias aqui, pareceram mais distantes que os normais, né? Na concepção do sempre é meio esquisito a gente estar falando isso, mas como nós temos que viver nos dois planos, no plano do sempre e no plano do terrestre, do cronos terrestre, a gente fica se confundindo um pouquinho. Eu empreendi, inclusive, uma viagem, sempre que eu saio do meu centro, vamos dizer, do meu local, da minha base, eu me perco um pouquinho no tempo e demoro um pouquinho para voltar ao meu centro. Eu queria começar o programa hoje fazendo uma série de agradecimentos, lembrando de mandar um abraço aqui para o João e para a Jéssica, da Caixa Econômica Federal de Camanducaia, lá na nossa querida Minas Gerais. É um pedido do nosso amigo Eduardo e também do Derneval, lá da nossa base de Itanhandu. E outras, eu estive essa semana também no Oeste Catarinense e fui muito bem recebido pelas pessoas que para lá me levaram, entre elas aqui, hoje eu tenho que ter colinha, porque senão vou esquecer alguém. Vai mandar um grande abraço para o Tinho Vicenzi, que é o senhor prefeito municipal de Xaxim, o senhor Elton Ticiani, que é o secretário de saúde do município de Xaxim também, que me levou lá proporcionando aos seus comandados 150 pessoas, não foram todas, ele havia dispensado os emissários da saúde ali, aqueles externos, onde nós fizemos para todos eles, dentro do auditório da Câmara Municipal de Xaxim, o belo auditório da Câmara Municipal, um evento o dia inteiro, a terapia dos fractais, para que a gente pudesse passar o que é conceitos da saúde para os funcionários, conceitos de como se lidar com essas pessoas, como cuidar de si próprio para poder cuidar dos outros. Foi um dia muito gratificante e uma excelente iniciativa da Prefeitura Municipal de Xaxim. Também cumprimentando a Maristela e o Chico, o casal que me recepcionou, pessoas sensacionais, a Rafinha, colaboradora também, a Luciane e a Cleri, assistentes sociais e coordenadoras de projetos da Secretaria Municipal de Xaxim, a Clarete, também, de Chapecó, que nos hospedou na volta lá, ela e o seu esposo, e a Câmara Municipal de Xaxim, a linda Câmara Municipal de Xaxim, poucas câmaras municipais têm o auditório e o plenário igual à Câmara Municipal de Xaxim. Na pessoa do senhor Amarildo Maroco, presidente da Câmara, o nosso cordial abraço e o nosso agradecimento por ter nos cedido as instalações para fazermos o nosso trabalho. E mandar também um abraço lá para o oeste, né? Para o pessoal do Posto Jumbo, onde nós almoçamos no domingo, antes de irmos para Ipuaçu, onde houveram aqueles círculos todos, e também lá em Faxinal dos Guedes, onde nós tivemos. Ao voltarmos para Florianópolis, tivemos a grata surpresa de estarmos acompanhados do nosso lado dentro do avião, o senhor Altomir Grigolin, que é o senhor ministro da Pesca e da Aquicultura. Viemos batendo um papo e a viagem foi maravilhosa desde Chapecó até Florianópolis. Pois bem, e agora mais agradecimentos ainda, só para a gente passar a palavra. Hoje nós temos um tema espetacular aqui. Agradecer também, quando eu fui para Ipuaçu, já que eu fui para o sul, para o oeste, quer dizer, eu tinha pedido para encontrar pessoas da Polícia Militar que me indicassem como chegar até os eventuais responsáveis daqueles círculos, daquelas sinais que estão fazendo em Ipuaçu, que de extraterrestre não tem coisa nenhuma, é alguma brincadeira de mau gosto. Inclusive, nessa última fazenda onde fizeram, do seu Kiko Alessio, que é amigo pessoal dos meus anfitriões, ele ficou muito chateado de terem feito isso dentro do sítio dele. Apesar de ser uma pequena marca, 50 metros, ele não gostou disso. Então, eu queria agradecer aqui ao Major Casanova, que me recebeu no 4º Batalhão, que comanda toda a região lá da PM, da Polícia Militar, 42 municípios lá de Chapecó, que me orientou e me deu um nome para ir buscar lá em Ipuaçu. Chegando lá em Ipuaçu, falei com o soldado Cruzaro, na delegacia de Ipuaçu, no oeste lá de Santa Catarina, do qual eu consegui também um boletim de ocorrência, e eles estão pesquisando, estão tentando evitar que novos acontecimentos disso aconteçam. Pois bem, agradeço a todas essas pessoas e a gentileza e a educação com a qual eu fui recebido em nome do programa Vida Inteligente. Eu fui lá como repórter de televisão. Pois bem, o tema que nós vamos tratar hoje
pela primeira vez eu vou ler aqui o teor, porque é um tema complexo. Complexo em termos, talvez a gente não termine o programa hoje e a gente faça mais uma edição. Isso nós vamos deixar fluir, como vocês sabem, não temos nada programado e nós vamos ver o que vai acontecer. O tema de hoje é a alimentação e os 4 temperamentos. Eu vou ler uma introdução para vocês. Quem recebe a nossa mala direta recebeu isso, e quem não recebeu vai saber hoje uma pequena base antes da gente entrar na questão em si. O homem primitivo era essencialmente frugívoro, sem um regime alimentar imposto ou artificioso, mas sim natural, enquanto durou a eterna primavera na face da Terra, com o seu eixo perpendicular ao plano da órbita em torno do Sol. Nesta época também, a divindade vivia com os homens e os orientava ou os dirigia. A mitologia e as tradições nos oferecem alguns vislumbres deste período. Era praticamente o paraíso terrestre. Grandes cataclismos fizeram submergir a Atlântida, e neste processo o eixo da Terra se inclinou, ocasionando os equinócios e solstícios, as 4 estações climáticas do ano. O homem foi se afastando cada vez mais de sua natureza e adquiriu os 4 temperamentos chamados de sanguíneo, linfático, nervoso e bilioso, motivados pela necessidade de se adaptar em diferentes lugares e climas na face do globo terrestre. Esta grande mudança gerou diferentes tipos de pessoas e, consequentemente, mais atritos entre os homens, o que provocou o aceleramento da evolução por propiciar mais experiência. A perda do paraíso terrestre, assim como a queda atlântica e os cataclismos que a destruíram paulatinamente, foi provocada pela própria humanidade. Através de gerações sem conta, o homem habituou-se a um regime alimentar antinatural, tornando-se onívoro, e a própria constituição orgânica sofreu constantes adaptações. Então, vocês já viram que o tema é inédito. Vocês nunca ouviram falar isso em televisão nenhuma e nem em programa de rádio nenhum. Então, ninguém melhor para falar sobre esses assuntos que o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Jorge, tudo bom? Tudo beleza? É um prazer recebê-lo novamente aqui. Realmente bom estar aqui. As pessoas não têm ideia, né, por onde... Por onde a gente anda. Exatamente. Porque a gente... Entre outros programas, esse a gente foi logo ali, como diz o pessoal. Então, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Então, Jorge, é um prazer rever você aqui. Eu estava com uma ansiedade e o engraçado, porque o Jorge me liga ontem à noite, né? Grego, vai ter programa amanhã. Porque o último a saber o assunto. O último é ele aqui, né? Então, claro que vai ter programa lá. E qual é o tema? Aí eu disse para ele o tema, né? Então nós estamos aqui para dissertar. Com total antecedência, né? Ontem total antecedência. Umas 5 horas aqui para preparar o que nós vamos falar. Mas isso é mais uma prova de que nós não programamos nada, né? Não, e hoje ainda a gente preparou umas coisas. Preparou alguma coisa, por quê? E você vai explicar por que nós preparamos alguma coisa hoje. Então, primeiro um fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui, faz falta estar aqui, e quando a gente se afasta parece que faz mais falta ainda, né? Incrível. E é porque a gente não está acostumado a ver o entorno, a sentir o entorno, mas eu até estava conversando com o Alvin nessa semana, assim, e tem a ver com o que você falou também de se afastar da base, né? Se afastar da tua base, né? Tem 2 aspectos no se afastar da base. Um, que é a base, o local onde a gente mora, o local onde a gente escolheu para viver, isso é uma decisão kármica em essência, né? Tem a ver com o ramo familiar, tem a ver com a nação, tem a ver com tudo. Então, quanto mais se afasta do local onde você está vivendo, menor é a intensidade daquele entorno astral que é criado sobre você, porque o que move o astral são os ares de Vayu, que daí ele revoluciona, ele remexe todo o astral e dá aquelas confusões do dia a dia, aquela dor, aquele amor, aquela paixão, aquelas coisas humanas como um todo. Quanto mais você se afasta desse local, menor a interferência em você, por isso que a pessoa sempre prefere sair do seu lugar para ir tirar férias. Assim, quanto mais longe eu for do meu lugar, né, quanto eu quero sair para fugir dos problemas. E é real, porque tudo que é criado no dia a dia, na vida, né, ele está enraizado vitalmente no local onde você está. Apesar de, a não ser no plano físico, no astral vital, é tudo atemporal, não tem espaço, não tem nada. Só que
do espaço com limites ao espaço sem limites, né, há uma graduação. Então, o afastar, ele procede. Então, nesse aspecto, assim, afastar do dia a dia, e isso é uma coisa positiva. E tem a contrapartida, como tudo tem contrapartida, é que, veja que coisa fantástica, né? Eu cheguei aqui com labirintite, porque ontem eu machuquei aqui o rosto, e quando causa qualquer desequilíbrio, a primeira reação é um desequilíbrio elétrico, né? E aí eu não estava enxergando lufas e escutando quase nada. E é só a gente começar, eu estou vendo claramente até a costura Tá do vendo? boné do Fernando que está lá na ponta. Negócio incrível. Bom, é a egrégora. um sistema de força, né? Que Exatamente. as pessoas não usam porque não querem, né? Esse sistema de forças, ele é revitalizador, ele é regenerador, porque é como se fosse uma grande placenta cósmica, onde a eletricidade ela está em seu estado mais puro, engendrando seres, né? Só não usa quem não quer. Aí, então, quando você se afasta do teu local, do local de origem, o local que você escolheu, então você se afasta do problema, que é aquilo que é o teu dia a dia, quando você tem problema para se afastar, né? Que o ter problema ou não, é só a questão de como você analisa o que acontece no dia a dia. Mas aí também você se afasta do que de bom está construído ali. Né? Então, assim, quando você sai da tua cidade, quando você sai do teu país, quando você sai do teu continente, né? É como se você estivesse se afastando do sol, né? Assim, é um negócio verdade. assim que te esvai de vitalidade e você já não consegue mais imaginar a vida sem estar pisando naquele solo que, com relação ao Brasil, é solo sagrado, é terra dos deuses, é a nossa Entendo terra, né? perfeitamente isso. Então, o sair faz uma diferença assim, e eu chegar, né, e botar os pés nesse país de volta, assim, é uma coisa assim indescritível, sensacional, né? Então é muito bom estar aqui. Bom, então eu comentei isso porque você falou de daí o se afastar da base, essa Sem questão. dúvida. Isso É procede sempre muito completamente. agradável, mas é impressionante como eu sinto uma necessidade de voltar. Mesmo que eu fique aqui temporariamente, 2, 3 dias e saia de novo. E sabe por quê, Gregor? É porque assim, o local onde você está é o local onde é que você está parindo teus filhos invisíveis, né? E todos eles estão entrelaçados nesse entorno que tem que ser resolvido. E é assim, ó, volta porque você tem que nos resolver. Então, aquele negócio que antes você conseguia fugir do teu problema, deixar alguma coisa para os teus descendentes resolver, isso já não acontece mais. É contigo, tem que zerar e não tem Não, e o mais meu jeito. não tem nada de É. fugir, o meu é tudo prazeroso. Eu sinto saudade É isso aí. Outra coisa aí também com relação ao que você falou, eu estava vendo o tempo da conversa, né? Então, quando nos outros programas a gente começava, aí daí você trazia um laço do dia a dia para a gente pegar e Exato, sublimar aqui. Então, a densidade, a intensidade de vitalidade que você despendia para contar o acontecido, né, assim, ela movimenta de tal forma o astral e revive de tal forma o teu dia a dia, que a própria noção de tempo é diferente. Então, você contava uma coisa e passava 15, 20 minutos, né? Hoje você contou toda a tua viagem, né? Só que em vez de daí você pegar e observar um aspecto não positivo em uma outra pessoa, que seria bom para a gente conversar aqui, não é? Você observou e comentou o quão bem você foi tratado. sem dúvida. Né? Muito bem O sistema de tratado, trocas que você deve recebido. ter feito lá, aí você descreveu tudo, né? E deu a noção para as pessoas que estão ouvindo e para nós aqui, que foi bom, e mandou um abraço para todos, e citou o nome de todos em 6 minutos. Isso. Porque amar é mais leve que odiar. É verdade, né? Sem E dúvida. amar despende menos tempo, né, verdade. do que odiar ou do que exercer a crítica, esse tipo de coisa. uma assim. expressão Então mais- hoje nós tivemos uma prova Tá vendo? concreta. Você mandou um O Deus abraço, crono, né? você mandou um abraço para Pra um metade monte de de Santa gente, Catarina, metade de Santa Catarina e lá, e descreveu o que aconteceu Minas e foi Gerais, a isso, sua, tudo, em pouco tempo. em 6 minutos. Exatamente, está né? aí. Isso é a prova insofismável que a atemporalidade a gente só não usa porque não quer. É verdade. Né? E Cheio que daí a atemporalidade está baseado na felicidade. Quanto mais feliz você é no fazer as coisas, né, mais coisas você faz e mais parece que você está fora do conceito de tempo. E aí você jamais vai dizer assim, não dá tempo. Dá. 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 É impressionante. Quem acha que não dá tempo é o lado esquerdo do cérebro, porque ele não consegue mais analisar, e não consegue mais viver a coisa em si, por causa da velocidade com que o mundo está se misturando, o mundo visível com o invisível, né? E aí, então, a única medida que o lado esquerdo do cérebro tem para reclamar é o seguinte: não dá tempo de fazer nada, né? Agora há pouco era 8 horas, agora já é 8 da noite,
Ontem era janeiro, hoje é novembro, mas é porque ele se recusa a entender, né, as coisas de um outro ponto de vista. E aí o privilégio é da mente abstrata, é do lado direito do cérebro, que consegue entender completamente, sentir, ver e usufruir. E a grande coisa que tem que ser buscada, o grande equilíbrio que tem que ser buscado na existência é fazer com que o lado esquerdo e o lado direito se equilibrem através do corpo caloso, e aí o lado direito, né, que é só abstração, ensine para o lado esquerdo, que é a mente concreta, como ser uma mente concreta abstrata, aí se mistura com a emoção razoável, e você reeduca toda a matéria mais densa, que é a razão que a gente tem para estar existindo. E a base para isso tudo é o equilíbrio entre os temperamentos e os humores, que é o que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar hoje. É. Que relação tem, Jorge? Tá. Sim. Assim, só uma pergunta inicial. Que relação tem alimentação com temperamento? Alimentação com temperamento. Só essa pergunta aí já... Já é uma noite inteira, né? É uma coisa que a gente estava conversando aqui agora, que assim, conversar sobre temperamentos e humores, e essa tua pergunta sim procede muito, porque é bem a base de alguns erros de interpretação com relação a um assunto tão importante, né? O conhecer o básico, que é o que a gente vai tentar passar aqui para todos e compartilhar com todos, né? Sobre a questão de temperamentos, humores e alimentos, simplesmente é a chave, não só para o bem-estar, não só para a longevidade, mas para o próprio equilíbrio do ser humano. Que é isso? Não, simplesmente assim, é a mecânica, é a prática, né? É o como fazer para você partir para um equilíbrio do sistema glandular, né? É só isso. Daquilo que nós acabamos de sair. É só isso. E deixa eu dizer aqui um complemento para vocês verem como acontecem as coisas. Então, você está falando isso, já vou trazer o gancho. Como é que apareceu esse tema para hoje? A nossa querida amiga e irmã, que já esteve aqui no Vida Inteligente, a Silvia de Araruama, me mandou uma pequena monografia falando sobre isso e os temperamentos e alimentação. Eu achei muito interessante. Do Luiz Lúcio Daniel. Perfeitamente. Luiz Lúcio Daniel então, é médico dermatologista em Brasília, uma então grande você vê pessoa. como as coisas são. Se um dia esse programa chegar às mãos do Luiz Daniel, fraterno abraço para você e para o Zeca Daniel. Zeca Daniel, o irmão do Luiz Daniel, e tem o apelido de Zeca Diabo, né? E assim, são poços de sabedoria, são santos andando de sapato por aí, as duas criaturas. Então, tá vendo? Olha, então, pessoal, foi uma parte para vocês verem como as coisas acontecem. Recebi isso aqui, olhei aquilo, fui pesquisar, senti, reverberou no meu ser, eu falei, é isso que nós vamos conversar. Já transmiti para nossa querida irmã Silvia, lá de Araruama. Silvia, fraterno abraço. E ela aqui, nós estamos agradecendo pela sua colaboração e nós estamos aqui discutindo assim que as coisas acontecem no Vida Inteligente. Assim que as coisas acontecem no mundo. A tua pergunta, então, qual é a ligação entre para a gente fazer temperamento para a gente e pegar alimentação? o ritmo do assunto, que talvez não terminemos hoje? Não, com certeza não então, vamos. Então, já sabemos se daqui nós vamos continuar o tema, né? Segunda parte, última, sabe-se lá o quê? Alimentação com temperamento. Você falou temperamento e humor. Isso você acabou de dizer que faz parte do quê? Do ser humano? Que tem uma parte importante na evolução do ser humano? Temperamento, humor? Os humores, eles são a chave do sistema glandular. Os humores. Então, o humor, ele é um conjunto de substâncias quase alquímicas, substâncias sutis, que tem por função levar os comandos de um nó do sistema glandular para o outro. Então, assim, como é que a pineal vai se comunicar com o baço, com o pâncreas, com o fígado, né, com o timo? Como é que essa conversa entre essas inteligências que animam o conceito de vida, através do que a gente chama de humores. Humores mesmo, temperamento. Não, temperamento é uma coisa, humor é outra, a gente já vai conversar. Tá. Humores, é bom então, a gente separar isso aqui para... Isso. Bom, então vamos deixar a tua pergunta pendurada aqui, vamos, né, sobre a questão assim, o que o temperamento tem a ver com a alimentação. Isso. Né? Na verdade, a alimentação tem a ver com o humor, com os humores, não com o temperamento. Tá. E vamos voltar um pouquinho mais para trás. O mais para trás que eu queria voltar é assim, se diz, é muito comum se falar que até a época da Atlântida, até um texto que você leu aí, então não existiam os temperamentos, né? Existiam, né? E assim, então a Atlântida passou por quatro
cataclismo, né? 4 eventos, né? Já não é mais cataclismo, porque cataclismo se associa a uma desgraça, uma coisa contrária à lei. Como a Atlântida já foi redimida, né? Então são eventos cósmicos que a Atlântida passou. Então, o primeiro se deu há mais ou menos 4 milhões de anos. Depois, o segundo foi há mais ou menos 700 mil anos, quando das 7 grandes ilhas ficou uma. Depois Poseidones, né? Não, Poseidones bem mais para frente. Bem mais para frente? Tá. Depois, aí, 200, teve 75 mil anos de onde fica Poseidones, né? Aí fica Daitia e Ruth, onde Poseidones faz parte do complexo. E depois, em 9.564 a.C., então afunda Poseidones, que é onde vem o mito do dilúvio, mas na verdade foi quando afundou Poseidones, e daí o mar deu uma varrida geral em algumas partes do globo, levantou um pedaço lá, levantou o deserto, baixou aqui, a parte da Europa levantou. E a única terra que daí não teve confusão nesse processo inteiro aí foi exatamente essa que você pisa, que é o Brasil. Que é o Brasil, né? Que é a mais antiga de todas e é a terra perene, né? Porque a barca, a agartha, a terra imperecível é essa que nós pisamos, né? Bom, então, em determinado momento da Atlântida, então se diz que parte da estrela Baal caiu na Terra, né, e aí afundou então o que restava do continente. Com esse impacto, na verdade, já tinha acontecido antes. A estrela Baal era a Lua? É a Lua. Tá. É a Lua que a Lua, a gente pensa que a Lua é um satélite, né, da Terra. Mas isso Você é uma já coisa disse que... ao contrário, né? Não é. A Lua é um planeta, assim como foi a Terra, teve seu ciclo evolucional, existia toda uma civilização que aconteceu na Lua, que é a civilização dos Barixades, que depois interferiram na seção da Terra, e como a Lua não terminou sua cadeia evolucional, ela está como um corpo morto ainda gravitando em redor da Terra, né, ao qual ela deve, não é? E quando toda a questão do ciclo lunar for resgatado, a Lua deixa de existir. Mas a esse tempo, o Sol, inclusive, já vai ser diferente, né? Então, quando parte da Lua cai na Atlântida, porque daí na Atlântida, então, tinha que haver equilíbrio, os deuses habitavam com seres humanos, aí uma tríade se manifesta humanamente na 8ª cidade para tentar fazer o equilíbrio, e aí a briga da 4ª cidade contra a 8ª, e se comete o sacrifício da divindade, aí a revolta, né, da lei faz com que parte da Lua caia, né, sobre a Atlântida e afunde, e aí esse impacto, esse evento, ele foi tão grande do ponto de vista de lei, que a Terra se inclina em 23,5 graus. Foi nesse evento que a Terra se inclinou? Sim, quando um pedaço da estrela Baal caiu na Terra, né? E ela se inclinou, assim, para vocês que estão vendo em casa, a Terra é uma bola que assim, ela tem 23,5, ela está um pouquinho deitada assim, né? Aí, a partir desse momento, então, se cria os 4... pontos cardeais. Não, os que quando muda... Solstício e equinócio, as 4 estações? Não, Grego, deixa eu perguntar, depois você me responde. Quando muda de quente para frio, como é que chama isso? Nós estamos a gente está em que período agora? Que período a gente está agora? Primavera. E primavera é uma estação. Então, eu falei da estação do ano. Não, pois que as 4 estações. Que, na verdade isso é uma maia, né? Então quando se criou as 4 estações, né? E aí, então, por causa das 4 estações, se diz que se criou os 4 temperamentos, né? Não, só que antes já existiam os temperamentos. O que acontecia, sim, é que como se estava na Idade do Ouro, a Satya Yuga, então os temperamentos eles existiam como unidade, não existiam misturados e não existia o caos no astral que existe hoje como decorrência desses erros humanos de lá para cá, né? E aí, a partir desse evento na Atlântida, as pessoas se dispersam pelo globo, os atlantes se dispersam pelo globo, e aí vão se miscigenar com os remanescentes da Lemúria, vão se miscigenar depois com os novos ários que chegaram aqui, aqui para o Ocidente, que somos nós, esse tipo de coisa assim. Daí, nesse ir e vir humano, que daí já é uma expressão do ir e vir kármico, né, é que então a questão dos temperamentos se acentuam. Tá? Então, essa é a origem dos 4 temperamentos, né? Depois a gente vai falar mais à frente o porquê que fala 4 temperamentos, porquê que Hipócrates se dividiu em 4, como é que eles agem no organismo. Então a gente tem uma série de coisas aí que estão assim, mais ou menos organizadas para serem faladas, né? Então se criou essas divisões e eles se dispersaram. No momento em que se dispersam,
Aí então eles começam a resgatar o que havia de resíduo kármico no local para onde se dispersaram e com o povo ao qual eles se miscigenaram, né? E aí então a questão do temperamento ele fica mais agudo. Agora, o que é o temperamento? Isso. Né? O que é o temperamento? O temperamento é o seguinte, ele não é um estado de ser, ele não é uma complexão física, ele não é uma coisa que pode ser controlada pela alimentação. O temperamento, assim, e veja como é uma coisa muito interessante. Quando a criança vai ser, quando ela é engendrada, eu estou olhando aqui porque o Grego recebeu um bilhete e estou esperando ver se ele vai falar alguma coisa. Vamos deixar para perguntar depois, né? Claro, não sei o que é, vou deixar para perguntar depois. Então, a criança ela é engendrada, né? Aí a mãe, que tem aquela forma, e isso tudo que eu estou falando tem a ver com temperamento. Então, a mãe, ela faz uma forma elétrica, Indra não, é outra coisa que apareceu para falar daqui a pouquinho. Então, a mãe, quando ela faz a forma elétrica, é engraçado esse negócio, esse programa é uma festa. Então, a mãe ela faz uma forma elétrica, né? E essa forma elétrica, ela tem jeito, tem nome, né? Ela assim, é o sapato que serve para uma criatura. Então, a criatura escolhe, não, nesse ramo racial, nesse país, é daquela família, é daquela mãe, e é nesse mês que eu vou. Quando a criança, então, quando o ser, ele escolhe ser gerado, né, por aquela mãe, então ele traz junto consigo, e veja o que é o temperamento, né? Então ele traz junto consigo o karma de nação que ele escolheu resgatar, que ele escolheu ele traz? Sim, porque já sabe qual é a mãe. Ele traz junto consigo o karma daquele ramo racial que ele escolheu, ele traz junto consigo o karma daquele ramo familiar que ele escolheu, daquela família que ele escolheu, ele traz em si o karma daquele pai e daquela mãe, ele traz o próprio, porque ele é um outro ser que veio para daí trabalhar nessa família, quer dizer, é aquela que a gente sempre fala que é uma vida de serviço, ele traz o seu próprio, né? E ainda a lei, sabendo do potencial daquela criatura, então, além disso, você vai levar mais um pouco de coisa. Esse sistema de força, ele começa a se desenrolar, né? E atrair no plano vital, astral, mente concreta, Timã, Budi, né? Ele é como se fosse um torvelinho, assim, como se fosse um pé de vento, né? Então começa a girar e começa a desenrolar a matéria que vai formar o corpo daquele que está para nascer. Essas tendências todas. Bom, ponto aqui, deixa se desenrolando. A criança, quando ela vai nascer, então ela está no meio água, né? Porque o que nos antecedeu era o meio água, era a Barixade, por isso que a criança ela nasce d'água. Aí, quando ela vai nascer, então os alvéolos pulmonares têm aquela água expelida e o ar entra e faz distender. A primeira sensação que a criança tem, né, quando o ar entra, né, que aquele ser tem, né, é dor, porque é um ser que ainda está na quarta dimensão, botando os pés na terceira. Então aquilo dói. Então a dor, né, e que é traduzida pelas células que tem aí a memória de tudo que vai se desenrolar, né, e a memória do que passou. Então, essa dor da distensão pulmonar, da entrada do oxigênio, que é vayu, e vayu, quando a criança respira, na primeira respiração, ela traz para dentro do organismo dela toda a história humana que está no ar, né? E ela traz para dentro do seu organismo o pulso, né, do sol oculto que gerou aquele vayu que ela está respirando agora. Então, todo o universo entra em choque com aquela criatura. Isso tem um nome daí, é dor. Podemos dizer que todo nascimento é traumático? É por causa que a gente está num processo em que a geração ela passa por isso, porque ela o processo de nascimento ele é um processo ainda não acabado, né? Lembra que a gente conversou um tempo que assim em outros lugares daí o parto já é feito sem dor, né? Isso. Mas isso é temporário também. Depois você parte para a origem das coisas. Então aquela sensação, aquela dor celular, a criança ela traduz, as próprias células traduzem como medo. Então, medo é a primeira sensação, é a porta de entrada, né, da criatura no plano tridimensional, né? É a quarta dimensão caindo na tridimensionalidade, experienciando o conceito de medo. E o que é o medo? É o medo da dor humana que ela acabou de experienciar em estado de choque.
A segunda reação é a distensão elétrica, né, nervosa que acontece. É a primeira grande a descarga elétrica de adrenalina que recebe o corpo da criança, né, e ativa o sistema cérebro-espinhal e em choque todos os nadis, todos os chakras, né, e isso se expande e volta, porque não é um organismo em equilíbrio ainda, que acabou de ser parido, volta em termos de ira. Então, ira é a segunda grande experiência do ser humano. Sério? E que está passando, e veja No que recém-nascido? e veja que está passando pela segunda iniciação, a terceira iniciação. A primeira iniciação foi a concepção, a segunda iniciação foi a gestação e a terceira iniciação é o parto. Na terceira iniciação, a primeira coisa que ele aprende e que ele tem que lidar depois durante a vida, né, é o medo e a ira, né? Só que daí vem a contrapartida, né, que seria a terceira guna, né, que seria o equivalente a sattva, rajas e tamas, caótico, né? Aí a terceira guna, a terceira coisa é o seguinte: em seguida a criança ela é tratada, é agasalhada e é amamentada, aí ela experiencia o amor. Sim, logo né? em seguida. Então são as três bases que qualquer ser humano vai ter que trabalhar durante toda a sua existência. Por quê? Porque essas três bases, elas são como rádio farol no invisível para atrair tudo o que de bom e tudo que de ruim tem para ser resolvido, porque nós nascemos para resolver o invisível. Por isso que a gente diz Esse que é a o gente processo sempre do quer um parto. colo, né? Não é isso? Porque Essa está expressão associado, usada, né? Na porque verdade está é isso, né? associado com a primeira sensação De carinho, de de aconchego, de amor, proteção. de amor universal, né, que é o amor maternal, né, que a criança tem ao ser parida. E assim, e a terceira experiência é o medo, né, a ira, né, e o amor, em seguida, né, e o entender o medo, né, e o entender a ira e o entender o amor é que dá chave para o ser humano depois então entender o próprio processo de nascimento. E aí ele passa por um processo de nascimento onde ele tem medo, ira e amor humano. Depois ele se transforma em duas vezes nascido, não mais da mãe, mas de si mesmo, e ele já não mais experiencia nem medo, nem ira, nem amor. Aí ele experiencia o oposto, né, que é a coragem, né? Ele não experiencia mais a ira, que é o amor, e não experiencia mais o amor maternal, porque daí o amor flui a partir dele, porque daí já é o amor cósmico, o amor universal. É. Parece tão fácil, né? Não, mas é fácil. Sim. É fácil. Entre esse momento de ser um duíja e o momento do nascimento é que acontece toda a questão humana. E por que a questão humana acontece aí? É porque tem que acontecer. Então, o temperamento, né, ele é o que você é, independente do que você conheça, independente do que você coma, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque o teu temperamento é o que você trouxe de berço para ser resolvido. Isso que é importante. Eu trago o meu temperamento. Todo de ser berço, humano traz. De berço para ser Perfeito. resolvido. Tá. De berço, porque daí, assim, e o que é o de berço? Aí tem a questão assim, então lembra a gente falou aqui, nós falamos aqui sobre, deviam ter falado, sobre você tem o cardíaco, que é o timo, né, que é a base do visível com o invisível, e aí então, quando você vai trabalhar o chakra cardíaco no processo de iniciação, você vai trabalhar a primeira pétala, que é casina, né? Casina. E casina, então, é a potência que você tem para pacificar o astral. Isso te acompanha desde o nascimento. Só que junto com isso que te acompanha desde o nascimento, que é o positivo, vem aquilo que só pode ser resolvido quando você coloca isso em atividade. Então, sempre você traz em você o que seria um anjo de asas brancas e um anjo de... Fazendo uma simbologia, sim, na verdade, simbologia, não existe claro. isso, né? Lógico, né? Existem os matradevas, né, que são seres com outra hierarquia, mas então você traz sempre em você uma potência para resolver alguma coisa, e aquilo que pode ser resolvido quando você coloca essa potência em atividade. Então, quando você traz casina, que é o poder de pacificar todo o astral que é convulsionado e que pode ser pacificado por casina, se apresenta como um grupo de nidanas, que são tendências negativas, né? E que se chama Indra Niagra Karma. Né? Então, e qual é que é a base do Indra Niagra Karma? Né? É a preguiça, né? É o não fazer, é tudo aquilo que é a oposição da pacificação do astral. Esse jogo de forças, né? E eu citando uma pétala do chakra cardíaco, mas todo jogo de forças,
todas as tendências positivas e negativas que a gente traz e que se expressam como karma, positivo e negativo, né, de pai e mãe, de família, de nação, de gênero humano, tudo isso, né, vai se expressar como tendência positiva e negativa, e isso é o quê? Temperamento. Temperamento. Muito interessante. Bom, mais uma, o que você está falando então, aqui o temperamento, assim, é mais uma evidência de que tudo está, tudo novamente, aquele chavão, tudo está dentro de nós, né? A gente já vem com ele, lógico. a solução, as respostas, tudo, mais uma prova com essa explicação que você deu agora, que a gente recebe, está tudo aqui, basta a gente acessar Aí é comum o que está dentro da gente mesmo. Aí a gente fala assim, pô, mas o Jorge tem um temperamento terrível, né? Pode ser, porque todos nós trazemos inato, né, o dom da fúria, Sim. né, e o dom do amor universal, né? E quanto mais, né, terrível é o temperamento de alguém, é o seguinte, e aí vem a beleza da existência. Quanto pior alguém é porque maior é o potencial que ele tem para se autorresolver. Olha só, repete isso aí, que é importante isso aí. Quanto pior alguém é, que a gente acha que alguém é pior, né? Lógico, né? Isso. É porque maior é o potencial que essa pessoa tem para se resolver. Só que dessa pessoa faz o quê? É um jogo entre tendências positivas e negativas, e aí vem o faze por ti que eu te ajudarei. Isso. É o meu pai e o teu pai, conforme dizia o Joshua Ben Pandira, não é o nosso. Então a pessoa tem que fazer com que, usando a vontade, sabedoria, atividade, ela vai e vence, né, aqueles seres que ela trouxe para sublimar. Então você traz um pedaço não resolvido do universo todo em você para resolver. E como é que você consegue resolver? Porque você tem vontade, sabedoria e atividade. Você consegue, enquanto ser divino, resolver o quê? Todos os que erraram na tua família, no Brasil que já existiu, na raça humana como um todo, os que erraram no planeta, na ronda lunar, os que erraram nos sistemas que passaram, e cria seres que vão ser os seres do futuro. Tudo isso você consegue fazer, desde que você tenha vontade. Você tem que querer resolver as coisas. Se você não quer resolver as coisas, as tendências positivas e negativas que estão inatas em cada um de nós, que são de berço em cada um de nós, que daí é o temperamento de cada um de nós, né? A positiva se acomoda e a negativa se sobressai. Aí você passa a alimentar aquilo que você veio resolver e você vai passar, se devolve crescido, se devolve para a tua descendência, para o teu ramo familiar, devolve para o Brasil, devolve para a raça humana e devolve para o cosmos como um todo. O que aconteceu? Você cometeu lesa evolução, lesa divindade e lesa humanidade. Uma existência perdida. E aí, pague. Pague porque o preço vem. O preço vem porque você representa todo o teu passado, né? Todo o seu antepassado, todos os seus antepassados você está representando. Não todo, parte, né? Claro, porque é um conglomerado, mas tudo que está ligado a você. Isso, e a gente pensa assim, tudo que de bom, né, tudo que de favor da lei e tudo que de contra a lei foi feito pelos que me antecederam, em mim estão, né, como temperamento. E aí eu tenho força suficiente, e sou especializado o suficiente, e tenho vontade suficiente, e seu caminho para resolver, não só a minha coisa, mas a tua, não sei o quê, do ramo racial, da família, do Brasil, do mundo, e vamos botar essa coisa em ordem. É por isso que a gente está aqui. Isso é que é temperamento. É isso que todos nós precisamos ter consciência, né? Sim, temperamento é de berço, temperamento é kármico. E que todo mundo é importante, ninguém é menos importante do que alguém. E quando você vê uma pessoa assim, como a gente conversou das outras vezes, né? Você vê uma criatura assim, que ela traz em si uma dor muito grande, né? Aí você veja o valor evolucional de uma criatura dessa, de um ser desse, porque ele está trazendo uma dor ancestral nele, e usa a vida dele, que devia ser uma vida de lazer, de festa, de congraçamento, de entendimento universal, para transportar durante anos aquela dor, aquela coisa em si, até que ele consiga resolver. Então, ele deu parte da vida para resolver alguma coisa que alguém criou. Quando alguém sente ódio, né, ele não é o pai do ódio, ele não inventou o ódio foi inventado na rebeldia cósmica, na rebeldia celeste pela má interpretação humana. E em essa pessoa se manifesta. E a pessoa vai ajudar a resolver uma coisa que é ancestral, que é cósmica, que é de centenas de milhares de milhões de anos, né? É um trabalhador a favor da lei, né? Todos nós hoje que estamos existindo, com menor ou maior consciência, independente do trabalho de cada um, nós somos irmãos de humanidade, mas nós somos irmãos em armas.
Nós lutamos para estabelecer um novo ciclo. Nós lutamos para fazer com que o futuro, né, seja visível para todos. Nós lutamos para fazer com que toda coisa cósmica volte à situação de harmonia que existia quando existia Satyuga, com ainda uma diferença muito grande. Na época da Satyuga, da Atlântida, quando a divindade convivia com a humanidade era inconsciente. O espírito não tinha se permeado, não tinha se misturado com a matéria. Hoje não, a partir desse trabalho que foi feito por esse período inteiro, né, a matéria adquire consciência. Né? É uma coisa que jamais existiu e que jamais vai existir. Né? Por exemplo, assim, por que alguém escolhe, né, nascer numa zona de conflito? É o seguinte, porque lá, né, é o meu lugar, porque lá é o meu atalho para resolver mais rapidamente, né, aquilo que eu tenho competência para resolver. Por que alguém escolhe nascer com um problema de saúde qualquer? Aí você, pô, eu não escolheria. Não, eu sentado aqui, talvez não sei. Agora, você, eu, qualquer um de nós, eu, qualquer um de vocês, que tem consciência do processo evolucional, tem consciência da necessidade de lei e tem consciência que a vida é a trabalho e não, às vezes não. Eu vou nascer desse jeito, por quê? Porque esse aqui é o jeito mais rápido para resolver o que alguém deixou pendente para resolver, que muitas vezes nem tem a ver comigo. Por exemplo, o Jojo Bempangira, quando veio interagir com a humanidade, e todos os que vieram, Buda, Krishna, né, e aí por falta de conhecimento e porque o mundo não estava preparado para recebê-los, se envolveram karmicamente com a humanidade, fizeram o seu trabalho, saíram mais cedo ou mais tarde, terminaram o trabalho ou não, e deixaram karma ser resgatado. Sem dúvida. Então, muitos que vieram depois, né, independente do grau de hierarquia, né, de adeptado que tenha essa criatura que veio depois, ele veio para resgatar um karma pela incompreensão de um desses que são adorados agora, porque ele não sabia como resolver a coisa humana. Né? Ele não tinha elementos para resolver a coisa humana, porque o mundo era outro. Porque havia um distanciamento entre divino e humano. Porque existia aquilo assim, que dizia Krishna para Arjuna, toda vez, ó Lanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos bons e punição dos maus. Isso já não existe mais. Né? Isso já não existe mais. Não tem mais como a divindade vir e ser sacrificada. Não tem mais o lesa divindade. Não tem mais punição dos maus e preservação dos bons, porque ou, isso a gente conversou um outro dia, ou todos evoluímos juntos, né? Ou ninguém evolui. Não tem como dizer assim, eu sou perfeito se ainda existir um ser humano imperfeito escondido lá no deserto Saara. Não existe. E como você não consegue ir lá no deserto catar a criatura, você tem que desenvolver e tornar a coisa perfeita no nível de geração de ideias, de geração de pensamento, geração de emoções. Aí quando aquela pessoa que está lá no Saara, escondido, quiser fazer mal para um camelo, ele não vai saber fazer mal, por quê? Porque o mal já não mais existe. Sim. E por que o mal não mais existe? Porque o mal se encarnou no meu temperamento e no teu, e nós, em vez de alimentar e replicar, engordar e mandar para os filhos e netos, nós resolvemos. Né? Essa é a grande beleza, né, dos temperamentos caóticos que cada um de nós tem. O temperamento é respondendo então a tua pergunta sobre o que é o temperamento. Sim. Foi uma resposta um pouquinho mais extensa, mas era necessária. Né? Então, o temperamento, ele é uma representação da coisa kármica, né, sendo vitalizada e resolvida por um ser humano. Isso é o temperamento. E por isso, todo temperamento ele é confuso. E antes, na época da Atlântida, então cada um tinha um temperamento. Hoje são 4 temperamentos, né? Só que nenhum de nós é um. A maior parte de nós somos 2 ou 3, ou às vezes os 4 temperamentos. Podemos mostrar para o público esses temperamentos? Dar uma descrição para eles? Ou... Antes tem mais coisa. Tem mais coisa, tá. Então, antes das mais coisas, eu quero ler a pergunta de uma nossa telespectadora. Sim. Que é a Miriam aqui da Agronômica, que ela pergunta o seguinte: a civilização de Agartha são os Kumaras, se a civilização de Agartha são os Kumaras e se o Sol ilumina a cidade? Não, Agartha não são os Kumaras. Kumaras são... o Kumara ele é a projeção do próprio não manifestado em atividade. Então, o Kumara vai se projetar em Maharaja, que se manifesta nos 4 animais de esfinge, os 4 cantos da pedra cúbica do grande arquiteto do universo, mas eles têm funções diferentes. Sanat Kumara, Sanat Sujat Kumara, Dhananda Kumara, Satya Kumara e Ardhanarisha Kumara. É o nome dos 4 dos Kumaras. 4 e o 5º está em formação agora. O Kumara ele é o resultado de um ciclo evolucional. Na Agartha, há uma mística muito grande com relação à Agartha, porque assim, ou as pessoas
ignoram completamente, ignorar no sentido de deixar de lado e renegam completamente, ou mistificam, Sim. ou mitificam a Agartha, Com certeza. ou mistificam os seres da Agartha, mas não é nada disso. Na Agartha tem só o quê? A Agartha, ela tem 7 cidades, 3 cidades potenciais para se resolver. A 4ª cidade está em atividade agora e tem o nome, chama-se Ladakh, né? E tem 3 cidades que já se resolveram, que são os 3 sistemas que antecederam, as 3 raças-mães que antecederam a nossa raça. Já falamos muito sobre a Agartha aqui. E o que tem na Agartha? A Agartha tem um sistema de cidades, tem um sistema de templos, tem a maçonaria agartina, que é a maçonaria dos Trashumarutas, que é de onde emana as diretivas para... Os cantões, uma série de... Sim, cada cidade agartina é dividida isso. em cantões, e aí cada cantão tem um sistema de templos, fazendo os 22 arcanos mais os 56. Seres que habitam a Agartha são fisicamente semelhantes a nós. A diferença é que é o seguinte, eles têm um sistema glandular mais evoluído que o nosso, né? Já passaram por um processo de sublimação ou de iniciação aqui na superfície e estão agora aguardando por nós. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Miriam, toda a coleção, nós temos toda a coleção Vida Inteligente, os 4 anos que nós transformamos na coleção Mosaicos do Novo Ciclo, estão no nosso blog, onde você pode acessar todos esses programas anteriores e ficar por dentro dessa... Inclusive, os 4 temperamentos, né? Então tem a ver com face da terra, Badagas, né? Badagas, Duat e Agartha, né? E Shambhala seria equivalente Olha só, ao 8º. Eu não tinha pensado nisso. Ou então o negócio como é que se diz? Não, e os 4 temperamentos também tem que ver, assim, com o... É uma ligação... Não existe nada no universo desconexo, né? Então a gente está numa mecânica subatômica, né? A coisa ela é totalmente conexa. Então tem o mineral, vegetal, animal e hominal. É como a relação do 7, né? Eu não sabia da relação do 4 também aqui. Ó. Mas o 4 é o quarto dos 7. Como é que é? O quarto, né? As 4 coisas são 4 já resolvidas dos 7, tem 3 para resolver. Você tem toda a razão, claro. Olha só. Não tem, então, você tem... nós estamos no 4º sistema, de evolução, né? A 4ª cidade. A Agartha tem 7 cidades, tem 3 para resolver, 4 está resolvida. A gente passou pelo mineral, vegetal, animal e hominal. Sistema, no ser humano, sistema ósseo do reino mineral. Né? Primeiro temperamento. Sistema nervoso, né? do reino vegetal, segundo temperamento. Sistema sanguíneo circulatório, né? do reino animal. Né? E lembra que cada reino tem um Buda. Exato. Né? Agus imune, Magus imune, Turs imune, Rab imune. E aí, então, o quinto universo, o 5º sistema de evolução, é o sistema glandular do qual a gente passou. Mas aí, 5º, e qual é o 6º sistema que vai se desenvolver no ser humano e qual é o 7º? O 6º sistema que vai se desenvolver no ser humano, né, é o sistema cérebro-espinhal, porque daí a gente vai estar conscientemente criando, né, no invisível, vendo a criação no invisível. E o 7º sistema que vai se desenvolver, isso é uma coisa muito linda. Né? E isso a gente nunca tinha conversado. O 7º sistema que vai se desenvolver no ser humano, e que daí vai ser o 7º temperamento, a 7ª tônica, a 7ª cidade agartina, a 7ª raça-mãe, essa coisa toda... Né? Então os elementos são 7 também? São 7. São 7. Nós já falamos de 5 aqui no programa passado, né? Continua. Mas, então, e aí o 7º sistema que vai se desenvolver em mim, em você, em nós, em cada um de vocês, que daí tem agora, a gente está em processo de desenvolvimento do sistema respiratório, o 7º é o sistema dos nadis. Os chakras e os nadis, são 724 mil nadis que distribuem o prana cósmico para alimentar cada inteligência celular. Ele vai ser tão inteligente quanto hoje o sistema respiratório e você vai controlar o fluxo de prana nos nadis. Daí sabe como é que você vai andar, como é que você vai ser? Como assim, esses filmes de ficção que daí aparecem aqueles seres de outro planeta, que daí ele assim, todo em luz, aquela coisa transparente, com aquelas luzinhas piscando. É exatamente assim que você vai ser. Opa. Que eu, você, que cada um de vocês vão ser, porque assim, não tem outro caminho, não tem assim... Não, eu vou... Não, todos nós vamos. É um caminho único. Essa é a sublimação da matéria, podemos dizer assim, não? Não, a sublimação da matéria já está acontecendo agora. Nesse ponto, a gente está próximo do fim do ciclo do nosso universo já. Ah, sim, tá. Aí quando a gente está desenvolvendo a 7ª raça-mãe, aí o negócio assim... Tá. Bem... Ah, não, você jogou lá. Lá para frente não, né? Não, lá para frente não. O sempre está aí, né? Não, sabe por que não joguei para frente? Primeiro porque isso já é realidade. E como a gente está falando agora disso, eu nunca tinha conversado, nesse momento...
o sistema dos nadis e o sistema cérebro-espinhal, né, e o sistema glandular já perfeito e acabado, porque a gente viu ele luminoso, ele acabou de olhar para a gente. Né? Então, quando a gente olha para alguma coisa olha de volta. Então, isso está pronto e acabado. Agora é só questão de tempo. Como a gente está vivendo agora a questão da atemporalidade, né, é só questão de ver. Tem toda a razão. Nem perceber. Ver com os olhos físicos, né, que é completamente possível. Olha só. Tá, isso aqui é a Sirlene, a nossa querida Sirlene aqui, que está mandando um abraço para nós. E diz que toda vez que assiste o Vida Inteligente, se sente inteligente. Um beijo no coração aí, Sirlene, nossa irmã. Então, uma coisa muito interessante. Então, vamos explicar o que é inteligência e o que é o raciocínio, né, e tem a ver com o sistema que a gente está conversando agora, que é o sistema glandular, e tem a ver com os temperamentos, tem a ver com os humores, porque quanto mais harmonizado está o temperamento e quanto mais fluido está o sistema de humores no corpo humano, maior é a inteligência que eu tenho e maior é o raciocínio, a velocidade de raciocínio. Sabe por quê? O que é inteligência? É você lembrar onde é que estão as coisas. Tipo assim, eu me lembro do dia que não sei o que, eu consigo lembrar disso, eu sei que isso, eu sei que aquilo. Então, a gente, quando aprende as coisas, a gente vai assim, eu olhei esse copo, toquei nessa matéria aqui. Aí, eu toquei, quando eu toco, quando eu vejo, quando eu cheiro, quando eu ouço, né? Isso aí é plasmado através de Vayu, que é um dos elementos básicos, né? E aí, então, cria parte da minha matéria astral mental e eu fico com o registro cor, vidro, água, memória, são partes da matéria que eu tenho plasmada, né? Como se fossem gavetas, onde eu vou e coloco ali alguma coisa. A inteligência é eu lembrar onde é que estão as coisas que eu guardei em todas as bilhões de gavetas que eu criei na minha existência. E a rapidez de raciocínio é o quão rápido eu ando em todas essas gavetas. É só isso. Gavetas que nós temos, todas são iguais. Todo mundo teve infância, amigo, não sei o que, experiência, leu, esqueceu, aprendeu. Assim, o que muda é o seguinte, o quão veloz eu consigo ser para recuperar. Só que o quão veloz eu consigo ser para recuperar é o quão veloz eu manipulo Forrat, o quão veloz eu manipulo a eletricidade na minha matéria mental e na minha matéria astral, né, que é o plano das emoções e a minha mente concreta. E o quão veloz eu consigo tratar as coisas na minha mente concreta depende do meu temperamento e dos meus humores. Então, inteligência, né, e raciocínio, né, ele é simplesmente questão de velocidade. E velocidade, conforme a gente conversou aqui no início do programa, é felicidade. Então, quanto mais feliz você for, mais inteligente você vai ser, mais rapidez de raciocínio você vai ter. Há um ponto tal, que daí você não precisa mais abrir as gavetas para ver o que tem dentro. Você olha e vê todas as coisas em imagens. Isso aí me lembra um programa anterior que você fez aqui, quando nós falamos sobre memória, né? Que você explicou bem. Preste atenção quando você vai falar em memória. Você faz... Sim, né? Você congela tudo e tenta visualizar. Visualizar. Então, é o que você acabou de dizer, né? A inteligência também está aí em cima, né? Não, mas a inteligência é isso. E não tem outra mecânica. Qualquer um ser humano é igual, independente se pegou e fez pós-doutorado, ou se está acabando de se alfabetizar, é exatamente igual. Aliás, pode ser que o ser humano, quando está começando a se alfabetizar, ou uma criança, quando está começando a se alfabetizar, ela seja mais inteligente e tenha mais rapidez de raciocínio do que qualquer um pós-doutorando. Do pós-doutorado, por quê? Porque o pós-doutorado já está com a mente já mais um pouco engessada, porque ele tem muita gaveta fechada. É verdade, né? Com certeza. E a criança, né, e quem está aprendendo a tratar com o gênio da língua, quando está se alfabetizando, ele está com um pé na terceira e um pé na quarta dimensão ainda. Então, ele consegue ver sem nem precisar dos olhos físicos. Tanto é que é o seguinte, você diz para a criança faz assim, a criança pega aqui tem um globo aqui assim à direita, né? Um globo assim desse tamanho. A criança pega o globo e vem e vai tentar colocar dentro do copo. Por quê? Porque a criança, no mundo que ela vive, no mundo real, aquele globo cabe dentro do copo, Sim. porque ele só não cabe na terceira dimensão. Aí ela vem e experiencia, não, esse globo não cabe dentro do copo. Então ela está se limitando. Então o aprender, o ser alfabetizado, o se submeter aos temperamentos, às variações do humor, é se limitar na terceira dimensão, né? E é esse processo que todos nós passamos. Para depois voltarmos a ser crianças, né? Que é exatamente o caminho de volta. Mas aí já conscientes. Bom, então aí, a gente falou até agora só sobre o que é temperamento. Exatamente, né? Não falamos nem... Só a introdução. Tem muita coisa. É só a introdução. Nós vamos chegar daí no outro dia a falar assim, a característica de cada temperamento, né? E aí como que a gente consegue equilibrar o temperamento, né? Ou ajudar a equilibrar o temperamento
E os humores que há no temperamento baseado na alimentação, que é Opa, que é entendi. Que é dizer o assim, o título tipo, do nosso programa. o tipo de alimento que tem o sódio, o potássio, o que excita e o que acalma, e o que cada tipo de temperamento deve ou não deve comer, a interação entre eles, o que Isto, acontece, que tem isto. várias abordagens para a questão dos humores, né? Então, tem um que daí é o FVB, que é o fleuma, o vaiu e a bilis. Daí, então a gente consegue, inclusive, analisar o que acontece durante o dia, o porquê que, aí quando eu vou dormir, a minha temperatura muda um pouco, por que eu tenho que dormir às 10 horas, por que a alimentação se faz a partir desse horário, por que eu produzo mais à tarde. Então, esse jogo de atividade do ser humano tem Tem tudo a ver com tudo a ver com os humores. com os humores. Sim. Então, são 3 aspectos importantíssimos pelo que eu Não, pude avaliar. isso que a gente conversou de início. Alimentação, temperamento e humores. Alimentação equilibra os humores, o humor ajuda a pacificar o que há no temperamento. E o temperamento ele é sempre dual, que a gente falou. Então, se eu tenho a tendência positiva de pacificar o astral, ou a força para pacificar o astral, eu tenho junto a negativa para ser resolvida, que é a inércia, a indolência, a preguiça. Por quê? Porque a preguiça só vai se aproximar para ser resolvida porque não tem preguiça. Então, se você tem capacidade para resolver, você vai ter tendência a ter preguiça. Então, assim, pô, esse cara é um preguiçoso. Assim, ótimo, porque é o seguinte, significa que nele está uma grande capacidade para resolver a preguiça que ele trouxe ancestralmente. Vamos ter que, não vai ser mais um programa só, não, vai ter que ir mais. Não, é muito legal, porque se a gente conseguir... É muito importante, já estou vendo, já consegui visualizar Sim, se a gente conseguir visualizar, exatamente, se a gente conseguir compartilhar com vocês esse assunto, né, se fala muito da questão da alquimia, da magia, da longevidade, do equilíbrio, as coisas. Então, é como se a gente fosse abordar, né, entre nós aqui, nessa agradável discussão que a gente tem aqui, né, exatamente o processo alquímico do equilíbrio dos humores que dão consciência e força para equilibrar e resolver o temperamento ou resolver o karma em cada um de nós. É interessante, né? Eu fico assim, abobalhado, vamos dizer, se é o termo mais apropriado, como as coisas, a sequência que nós temos escolhido aqui, nós temos escolhido, olha a ousadia, né? Impressionante como vem, você vai vendo, acabamos de falar e o que nós estamos dando continuidade como instrumento, a nossa querida Silvia, né? Vejam só, tivemos 5 programas falando sobre as glândulas. Antes nós havíamos dissertado sobre os chakras. Isso não me lembro. Mas puxa, o que nós já fizemos aqui... Nós usamos quase 1 hora só para falar o que é o temperamento. Perfeitamente. Agora nós vamos ter que falar depois o que são os humores, né, como eles agem no organismo, depois como o humor vai interagir com o temperamento. A alimentação, né, disso tudo, a alimentação adequada para cada temperamento. E a gente vai falar assim, se você está aborrecido, se você qual é o tipo de humor que não está funcionando bem em você e como dá para equilibrar isso, né? E é muito interessante porque assim, essa questão dos humores, ela é alquimia, é teurgia, é magia prática, né? E é de lei isso. Hipócrates, que é tido como o pai da medicina, né? Então ele já separou em 4 humores, né? Que ele chamava de pituita, sangue, e 2 tipos de bilis amarelo e bilis preto, que derivou para os 4, né? Sim. Depois Paracelso, né? Paracelso medical, Paracelso era o alquimista, né? O alquimista a ponto de pegar e criar elementares para ajudar em trabalho de laboratório, né? E a base do trabalho dos alquimistas foi a base da própria ordem de Calatrava, em Santiago de Compostela, que deu suporte aos templários, que resultou na descoberta, entre aspas, do Brasil. Então, a alquimia é um negócio sério. E a alquimia era o que era usado para fabricar metal na época da Atlântida, para produzir os utensílios diários, né? Então, o Paracelso, toda a base da medicina de Paracelso eram os humores, né? Só que ele usava 3 humores, né? Que era o vaiu, fleuma e bilis, que é o FVB. E esse FVB, então, você consegue entender todo o processo orgânico, né? Baço, pâncreas, né? Os intestinos, o coração, como é que funciona. Tudo está baseado nessa troca de humores. E é uma coisa muito interessante, só que a gente precisa esse 1 minuto que falta. Então, nós temos sattva, né, a energia sátvica, que é o amarelo, né, que é o mundo da concepção. Sim. Ele age nessa parte nessa aqui. Parte que já falamos. Nós temos rajas, que é o azul, que ele vai agir nessa parte aqui no timo, né, que é o equilíbrio, né? E nós temos tamas, que é a matéria vermelha, que é o tamático, que é o doador da vida, que vai agir daqui para baixo. Tamas, né,
se divide nos humores. Tamas, quando se projeta, então veja, a inteligência cósmica dadora da vida, quando se projeta para manter esse conceito, né, que a gente chama de existência, ela se projeta através dos humores, Vayu, fleuma e bilis. E através dele daí vai a inteligência, essa inteligência submolecular, subatômica, ativa pineal, pituitária, baço, pâncreas, paratireoide, tireoide, Saúde, timo, saúde. consciência, grego, vida, né? Sim. Porque a saúde, ela é uma consequência, derivada, é ela é uma derivada direta da aquisição de Perfeito. consciência. E a consciência, né, e a saúde, aí dá o conceito de vida consciente, que é o que todos nós desejamos. Que maravilha, que maravilha. Que coisa formidabilíssima. Formidabilíssima. É uma Jorge, coisa formidabilíssima. muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma Obrigado satisfação. você pela nossa companhia, pela sua companhia. Um grande abraço e até sempre. Um fraterno abraço a todos, né? E até sempre. Fiquem em paz e sejam felizes.